Toda essa história começou, a primeira vez que a gente começou a duvidar de que talvez houvesse algo mais em relação ao nosso protagonista foi quando Shanks foi falar com os Gorosei sobre um certo pirata. E nesse momento existiram algumas possibilidades. A primeira delas, o Barba Negra, talvez sendo um repeteco do que ele conversou com o Barba Branca também, avisando dos avanços dele, enfim, algum outro avanço a mais que ele iria tomar daqui pra frente. Quem sabe também alguma coisa envolvendo o Shebeck, afinal, ele é um personagem que mesmo morto talvez tenha uma influência muito grande, de alguma forma, ainda nos tempos atuais. A gente ainda não sabe muita coisa sobre ele. E a terceira possibilidade seria o Luffy. Quem sabe o Shanks não estaria falando do próprio Luffy também, por algum motivo que a gente desconhece. Só que a discussão começou a se intensificar mais quando o Who's Who, agora em um ano, revelou um negócio incrível, falando que a fruta do Luffy, a fruta da borracha, ela estava em posse do governo e ele estava responsável por cuidar dessa fruta, do transporte dessa fruta, e ela foi roubada pelo bando do Shanks. Agora, por que ele iria roubar essa fruta? Será que foi só um mero acaso dele roubar uma fruta ali só de sacanagem? Queria ali, uma frutazinha ali, vou pegar ali só de sacanagem? Ou será que existia realmente um motivo maior atrás disso tudo, né? A gente sabe que o que aconteceu depois foi que o Who's Who ele foi mandado para prisão severa, uma punição severa por conta da falha dessa missão. E a gente, quando lembra do Rob Lucci, que foi responsável por deter o avanço dos Mugiwaras em Enies Lobby, falhou, inclusive toda Enies Lobby sofreu um Buster Call por conta disso, por mais que ele tenha sido perseguido depois pelo governo, né? Toda a CP9 eles tiveram que fugir do governo, eles foram perseguidos, depois parte deles foi readmitido como parte da CP0. Então isso leva a crer que essa punição não foi assim tão grande. Talvez tenha sido mais um chilique ali do Spandan que não gostou do todo ocorrido e acabou mandando o governo, os agentes do governo, atrás da CP9. E depois que meio que tudo se estabilizou, eles foram aceitos de volta no governo. Existe essa possibilidade e existe também a possibilidade aqui, lembrando, do Who's Who, de algo assim também ter existido, né? Ele foi mandado para prisão por conta de algum capricho de algum superior agente do governo, alguém de alta patente, de alta autoridade, que tenha feito isso, tenha mandado ele para prisão. Ou será que não? Ou será que realmente era uma missão tão importante quanto ela parecia ser? E agora, no capítulo 1037 de One Piece, a gente vê os Gorosei falando sobre uma determinada Akuma no Mi que teve o seu nome alterado da história para que o significado dela, o real significado dela fosse esquecido, fosse apagado. E aqui existiram algumas possibilidades. Será que estava falando sobre o elefante Zunisha? Será que estava falando sobre a fruta do Law, a fruta da operação? Ou será que estava falando da fruta da borracha? Por algum motivo. E eu queria começar toda essa discussão sobre a possibilidade da fruta da borracha não ser realmente nomeado Gomu Gomu no Mi, ou seja, a fruta da borracha, com uma observação, uma informação que vem da segunda versão do mangá Romance Down, escrito pelo Oda antes da publicação de One Piece. Nessa versão prévia do que seria depois, reformulado como a grande história de One Piece, a fruta da borracha, a Gomu Gomu no Mi, ela é estimada pelo Garp em 5 bilhões de berries. E para efeito de comparação, esse foi o exato mesmo valor que o pai do D.S. Drake ele diz que a Ope Ope no Mi em One Piece vale também. E a gente sabe o quanto hype foi dado em cima dessa fruta da operação, conseguindo até transformar alguém em um ser imortal. Foi dita como a Akuma no Mi Suprema, se eu não me engano, né? Parafraseando aqui. Então será que, por mais que a gente não tenha essa informação sendo dita dentro do mangá de One Piece sobre a fruta da borracha, isso não queria dizer alguma coisa? Será que dentro, nas entrelinhas, essa fruta não tem também o mesmo grau de importância? E aqui a gente começa a teoria de que talvez a fruta da borracha não seja nomeado fruta da borracha, mas sim seja uma Zoan mítica, a fruta do humano modelo Hanuman. E Hanuman, para quem não sabe, aqui começando a descrever, é um deus macaco da religião hinduísta. Ele é o deus da sabedoria, da força, da coragem, da devoção e da autodisciplina. Volta aqui nesse termo deus da sabedoria, porque em Wano, quando a gente vê o Luffy ele lutando no meio do combate, o Hyogoro, ele diz que o Luffy se parece o rei da sabedoria, uma divindade, nesse caso, budista, né? Fazendo referência à religião budista. Só que continuando, Hanuman, na mitologia hinduísta, é filho
do deus do vento, Vayu. Deus do vento. Isso lembra vocês quem? Monkey D. Dragon. Que por mais que a gente não saiba exatamente o nome da fruta que ele possui, mas a gente tem a certeza de que ele consegue controlar sim o vento e provavelmente sim o clima também. Continuando a descrição, Hanuman é descrito como um símbolo de nacionalismo e resistência à perseguição. Quase como um revolucionário, se a gente parar para pensar, né? Por mais que o Luffy ele não haja exatamente, ele não faça parte do exército revolucionário, a gente sabe que ele muitas das vezes age dessa forma, né? Lutando e indo contra governos opressores e, enfim, estabelecendo um novo governo. A gente sabe como o Luffy funciona. Ele vai contra quem está sendo ditador, contra quem está sendo autoritário, não importa quem. Ele vai lá e vai socar a pessoa. Ele também é descrito como alguém que constantemente enfrenta probabilidades muito difíceis, onde o adversário ou as circunstâncias ameaçam sua missão com uma derrota certa e sua própria existência. Mas ele sempre encontra uma maneira inovadora de virar as probabilidades. E assim, a gente vê isso acontecendo várias e várias vezes contra o Crocodile, por exemplo, e até agora em Wano. Olha só os próprios membros da CP0 dizendo o quão improváveis eram as probabilidades, né? As chances do Luffy e da Aliança conseguirem vencer os dois imperadores, e olha como o jogo ele tá virando. Olha só como essa mesa ela tá se invertendo e eles estão conseguindo realmente enfrentar os caras e vão conseguir derrotar eles. Agora sobre a história desse deus chamado Hanuman. Seguinte, numa manhã em sua infância, Hanuman estava com fome e viu o sol nascente de cor vermelha. Confundindo-o com uma fruta madura, ele pulou para comê-lo. Isso lembra vocês alguma coisa? Lembra exatamente a cena do Luffy comendo a fruta da borracha. Quando ele estava lá no bar da Makino e ele vê com fome aquela fruta, ele acha que é uma fruta normal e decide comer e acaba comendo por engano. E por conta disso ele acaba recebendo poderes. Agora repara o que acontece com o Hanuman dentro da sua própria história. Em uma versão da lenda hindu, o rei dos deuses Indra interveio e atingiu Hanuman com seu raio. Ele atingiu Hanuman em sua mandíbula e ele caiu no chão morto com a mandíbula quebrada. Isso levou Shiva a intervir e ressuscitar Hanuman. Como o erro foi cometido pelo deus Indra, ele concede a Hanuman um desejo de que seu corpo seja tão forte quanto o Vajra de Indra, a sua arma de raio, e que Vajra não possa ser capaz de prejudicá-lo. Ou seja, Hanuman se tornou imune aos poderes de raio. E isso a gente viu claramente acontecendo quando o Luffy ele foi capaz de ser completamente 100% imune aos raios do Enel. E até no arco de Holy Cake ele foi capaz de ser imune aos raios também da Big Mom, que possuía um ataque, olha só, chamado o quê? De Indra. E é muito estranho como a resistência de borracha do Luffy a ataques elétricos é 100%. Por mais que na vida real você possa ter um grau de temperatura elétrica que consiga até derreter uma borracha, no caso do Luffy, ele nunca derrete. Esse grau, esse limite, ele é infinito. Ele nunca é afetado por nenhum grau independente da quantidade de volts que você jogue em cima dele. Estranho, né? Junto de Indra, outros deuses também lhe concederam desejos. O deus Agni concedeu a Hanuman o poder de que o fogo não o machucasse. E isso lembra exatamente a cena em Wano, quando o Luffy ele toma um Bottle Breath do Kaido e ele sai do ataque de dentro daquele golpe como se ele não sequer tivesse tomado e sentido nada. Pode ter sido por a determinação do Luffy de continuar lutando mesmo depois de tomar um golpe como aquele, ou será que tinha algo mais místico envolvendo aquilo? O deus Varuna concedeu a Hanuman um desejo de que a água não o prejudicasse. Nesse caso a gente tem que ignorar um pouco essa parte, né? Afinal, todos os usuários de Akuma no Mi, eles são, né, ali dependentes, eles são suscetíveis aos efeitos da água do mar. Deram também a capacidade de reduzir e aumentar o próprio tamanho. Galera, o que seria isso senão a elasticidade do Luffy, né? Ele conseguindo contrair e conseguindo retrair, esticar o corpo dele. E a capacidade também de saber o que deseja, afinal, o Luffy ele é um personagem muito determinado a saber o que quer. Ele quer ser o homem mais livre do mundo. É isso para ele, é essa a definição do que é ser o rei dos piratas para ele. E o deus Hanuman, ele também é descrito como tendo 5 formas. E isso pode ser referente tanto aos Gears do Luffy, que atualmente ele possui 4, ou
se referindo às formas especificamente do Gear 4, que agora ele apresentou 3 formas. Estamos na expectativa dele apresentar o Tiger Man e vamos ver se alguma outra forma também aparece no caminho. E essa teoria, ela foi originada no Reddit, mas eu fui marcado pelo @GeoGeoMath, que me marcou, e eu decidi fazer esse vídeo que eu achei muito legal compartilhar com vocês essa ideia mais calma, que continua, que tem mais. Agora vocês podem dizer que o Oda ele já disse que a fruta do Luffy ela só foi criada para mero entretenimento, para ser uma fruta divertida. E eu realmente concordo com essa afirmação. Eu tento ser cético quanto a isso, mas é um pouco difícil quando você vê, por exemplo, o hype que foi dado na importância da fruta em ter sido mantida pelo governo e agora a possibilidade dos Gorosei estarem também falando sobre essa fruta, enfim, mas principalmente a importância que o governo deu para a posse daquela fruta antes dela ser roubada pelo Shanks. É esquisito e o Oda ele abre margem pra gente começar a teorizar esse tipo de viagem, esse tipo de coisa. Então no capítulo 1037 de One Piece, a gente vê Zunisha em Wano. Galera, Zunisha finalmente aparecendo em Wano. E muita gente compartilhou uma imagem de uma escultura de um elefante vindo lá da Tailândia. Uma escultura de lá, do país da Tailândia, onde os elefantes eles são muito cultuados, eles são muito presentes na cultura tailandesa. E uma escultura onde um elefante ele segura uma espada com a sua tromba. Agora, será que vai ser Zunisha a responsável por erguer aquela espada gigante de Onigashima? A famosa, a prometida espada de Onigashima, será que ela finalmente vai ser erguida por alguém? E esse seria ninguém menos que Zunisha? Só que no final desse capítulo houveram 2 cenas. A cena de Zunisha aparecendo em Wano ao mesmo tempo que os Gorosei falavam sobre a Akuma no Mi lendária, que precisava ser mudada de nome para ser apagada da história, enquanto Zunisha aparecia. E a primeira interpretação que parecia ser é de que os Gorosei eles estavam falando diretamente sobre Zunisha. A segunda interpretação era de que os dois não tinham nada a ver. As 2 cenas eram simplesmente sobrepostas, mas os Gorosei não estavam falando nada sobre Zunisha. Só que existe uma terceira interpretação, que eu até vi no review do meu brother Tassiano, do canal Zona OP. Vale a pena vocês darem uma conferida depois. Que aquelas cenas, elas têm sim uma coisa a ver com a outra, mas indiretamente. Elas, na verdade, se complementam. Na verdade, o que os Gorosei eles poderiam estar falando sobre uma Akuma no Mi é que essa Akuma no Mi talvez fosse a fruta da operação. E o fato da gente ter presenciado Zunisha naquele momento talvez seja pela possibilidade de alguém no passado ter usado o poder da cirurgia perene em Zunisha e tornado aquele elefante um ser imortal que vaga pelos oceanos por centenas e centenas de anos, provavelmente desde o século perdido. É um ser que a gente não sabe se alimenta, se bebe água de alguma forma, como sobrevive, se dorme, se sequer dorme, provavelmente não. Então é muito estranho que esse elefante ele fique vagando por centenas e centenas de anos dessa forma sem precisar dormir, provavelmente sem precisar se alimentar e se hidratar também. Até é dito pelos Gorosei que essa era uma fruta que não havia despertado há séculos e séculos. E o que a gente viu agora em Wano foi o Trafalgar Law despertando a fruta da operação. Agora aqui eu vou abrir um parênteses e dizer que talvez os Gorosei eles não estejam completamente informados, atualizados com as informações de Wano. Eles até falam sobre Kaido e o Big Mom estarem numa luta, e que isso naturalmente vai gerar mortes, mas na tradução prévia, se eu não me engano, dá a entender que os dois ainda estavam se enfrentando, não. Na tradução oficial que saiu domingo pela Manga Plus, dá a entender de que eles já estão cientes de que eles formaram uma aliança mesmo, que eles não estão realmente lutando entre si. Acho que isso é notícia bem antiga. Agora, pode ser que eles não soubessem ainda que o Law ele despertou a sua fruta. Existe também essa possibilidade. E uma outra fala que outro dos Gorosei diz é que aquela fruta é apenas uma lenda agora, até para nós. Ou seja, a existência dessa fruta é uma lenda até para os Gorosei. É estranho, já que eles sabem que existe a fruta da operação do Law. Ele sabe, ele já agiu, ele se tornou um Shichibukai também. Então eles conhecem o conceito daquela fruta, eles também conhecem o Luffy, por exemplo, o poder de borracha que é aquela fruta. Então, será que eles estavam falando sobre a existência realmente de Zunisha, que era algo oculto há centenas e centenas de anos, provavelmente, apesar de que o Jack
Ah, por conta do Jack ele saber do traidor, por isso que ele foi até lá, né? Mas talvez não fosse uma informação assim tão divulgada e por isso o governo não soubesse da existência de Zunisha. Ou será que o que eles estavam se referindo era sobre o nome original da fruta lendária? Eles poderiam saber ali que existe, por exemplo, a fruta da borracha, eles sabem que existe, por exemplo, a fruta da operação, mas eles não sabiam da existência real, do conceito original daquela fruta, né? E agora que eles estão percebendo que, na verdade, caraca, uma dessas frutas que aqui a gente está teorizando que talvez seja uma dessas possibilidades, agora eles finalmente estão percebendo, caraca, é aquela fruta que a gente imaginava que só era uma lenda. Enfim, galera, como não teve capítulo nessa sexta-feira, eu decidi trazer essa teoria aqui, compartilhar essa teoria e alguns outros detalhes, enfim, aprofundar um pouco mais toda essa discussão e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os vídeos que saem toda semana. Conto com a sua inscrição para a gente continuar a fazer o canal crescer, beleza? Até a próxima, tchau!